Dom Casmurro, capítulo 125, uma comparação. Príamo julga-se o mais infeliz dos homens, por beijar a mão daquele que matou o filho. Homero aqui relata isto, e é um bom autor, não obstante contá-lo em verso, mas há narrações exatas em verso, e até malverso. Bom, duas observações extremamente importantes. A primeira, e a mais simples, é que é claro que o narrador não está chamando Homero de mau autor, né? Então por que ele fala assim? É um bom autor, não obstante contá-lo em verso, mas há narrações exatas em verso e até malverso. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu concordo plenamente que é muito mais difícil expressar um sentimento em verso do que em prosa, correto? Quando eu tenho um determinado... esqueça sentimentos abstratos, sentimentos do artista, né? Eu estou falando daquele artista que tem compromisso com os sentimentos que ele sentiu mesmo, ouviu, sentiu, ou seja, sentimentos reais, né? Imagine que você tem que expressar algo que você sentiu que é meio confuso, né? É muito mais fácil você fazer diversas frases, você faz descrições, comparações, olha a questão de um lado, olha a questão do outro, examina, dá a volta nesses sentimentos, né? Mais ou menos o que o Thomas Mann faz no Montanha Mágica. Milhares de autores fazem essa mesma coisa. Então, embora a poesia ganhe em estilo, em força, né? Aquela coisa que você lê a poesia, tá ali, dá aquele impacto, né? Ela tem as rimas, dependendo da poesia, etc., que vão te ajudar na memória, vai ser bonito como uma música, etc., etc. Em exatidão, a poesia tem que sacrificar, né? Muitas e muitas vezes a poesia tem que se sacrificar. Pense, eu quero falar um sentimento específico, eu estou fazendo uma poesia rimada e tem um sinônimo que dá certo ali na frase. Eu vou ter que fazer essa negociação entre significado e som da palavra. E para dar o som que eu quero, eu tenho que abrir mão um pouquinho do significado, né? Mas não obstante o Homero contar suas coisas em versos, a narração dele é exata, né? Então ele está falando há narrações em versos exata. E até malversos que são exatos. Não é o caso do Homero, mas há malversos que mesmo assim falam da realidade muito bem, né? Então essa é a primeira observação. A segunda observação é essa, né? Você não pode querer entender o Machado de Assis profundamente se você não tem o mesmo universo cultural dele, né? Então quanto mais a gente puder se aproximar do Machado de Assis, melhor. E uma coisa que eu venho insistindo é na necessidade de ler Homero, né? Todo mundo, qualquer pessoa, qualquer intelectual que se prezasse até metade do século XX leria Homero, né? E isso durante milênios. Foi só recentemente que aí a gente teve essa ideia de ler os contemporâneos. Não estou dizendo que hoje em dia as pessoas não respeitem Homero, mas de uma forma muito menor, né? A ponto de, sei lá, a pessoa lê só alguns livros contemporâneos, né? Lê lá um Kafka, um Machado de Assis, lê bastante desses livros mais comerciais e se acha um intelectual. Isso não pode acontecer. Você não pode... Não intelectual no sentido, olha como eu sou bom, mas no sentido de amor à profundidade humana, tá? Eu vou colocar intelectual aqui como isso, amor à complexidade do nosso mundo e como que o ser humano consegue acessá-la, né? Não tem como você falar que você é essa pessoa que ama essa complexidade sem ler as melhores coisas que foram produzidas pelo homem, né? E com certeza absoluta Homero está lá. Por causa disso, é claro que eu aproveitei essa desculpa para trazer um pedacinho de Homero, como eu devo ter feito naquele capítulo sobre as vacas de Homero, né? Então a gente vai fazer novamente. Então lembre-se, a gente já sabe aqui que Príamo
teve que beijar a mão daquele que matou o seu filho. Então vamos resumir essa passagem da Ilíada. Heitor era o herói mais forte de Troia, né? E Aquiles, o herói mais forte dos gregos, né? Eles vão ser chamados de aqueus bem frequentemente, né? A Ilíada dá nomes diferentes para os gregos. Um dos motivos é que gregos, essa concepção que a gente tem dos gregos contra os troianos, na verdade os gregos são diversos reinos, pequenos reinos, atacando Troia, né? Bom, isso não é importante, mas o importante é que Aquiles é o mais poderoso dos guerreiros gregos, né? dos Dânaos, é um outro jeito de falar, dos aqueus. E ele não é um guerreiro, ele é um rei. Ele vem de um reino dele, onde ele é rei. Então é uma junção ali, é uma aliança de diversos reinos para atacar Troia. Ótimo. Houve umas confusões que não é necessário a gente saber agora, mas o importante é que o seu melhor amigo, Patroclo, foi morto por Heitor, que é o cara mais forte de Troia. Isso fez com que Aquiles entrasse com todo o seu poder na guerra, até que ele matou Heitor. Eu vou ler a passagem depois de Heitor já morto. Canto 24, que é o último canto da Ilíada, o comecinho. Findo os jogos, dispersaram-se todos, os dânaos guerreiros, as suas naus recolhidos, cuidavam somente da ceia e de ao repouso entregar-se. Dânaos, lembram, eram gregos, eles estavam fazendo alguns jogos ali para celebrar a vitória contra a Troia, né? E cada um foi para a sua nau, para o seu navio. Lembre-se que quando os gregos vieram atacar Troia, eles vieram com todos os seus navios, eles puxaram os navios para a areia e lá ficou como se fosse a casa deles. Afinal de contas, eles ficaram 10 anos em frente de Troia, 10 anos. Okay? O Pelida é Aquiles. Geralmente a Ilíada chama um herói pelo seu patronímio, né? O pai de Aquiles é Peleu, okay? Então ele é Aquiles Pelida, né? A Ilíada começa assim: canta-me a ira de Aquiles Pelida, canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles Pelida. Aquiles Pelida, Aquiles, o filho de Peleu. Bom, então todo mundo foi para sua nave. O Pelida, no entanto, chorava o companheiro dileto e virava-se de um lado para o outro, sem pelo sono, que a todos dominam, sentir-se vencido. Lembrava-lhe a força de Patroclo, a ingente e provada coragem. Ingente é enorme, desmedida. Então ele lembrava-se da força de Patroclo, a ingente e provada coragem, bem como os duros trabalhos que juntos haviam sofrido nas cruas guerras dos homens, e, assim, sobre as ondas revoltas. Essas visões o levaram a pranto verter amaríssimo. Lembra-se que o José Dias usou esse superlativo, né? Amaríssimo é o superlativo de amargo. Essas visões, as visões das guerras que eles sofreram juntos, das provações no mar, o levaram a verter pranto amaríssimo, sem posição permanente encontrar, já de um lado, já de outro, ou ressupino é de costas, ou de borco, que é de bruços, se deita. Por fim, levanta-se, anda ao comprido da praia do mar. Porém, logo que a aurora via raiar, refletindo-se na água e na areia nitente é resplandecente, então está a aurora subindo e dava para ver essa aurora porque ela era refletida na água e na areia que brilhava. Ao jugo ata os cavalos velozes de origem divina. Atrás do carro, o cadáver desnudo de Heitor amarrado. Então lembre-se, ele prepara a carruagem dele e coloca o Heitor sem roupa, amarrado, né, pelos pés, provavelmente.
E após o corpo arrastar por 3 vezes a volta do túmulo do ínclito, ínclito que tem boa fama, do ínclito Patroclo, a tenda voltava a recolher-se, a tenda voltava a acolher-se, deixando na branca areia de bruços. Percebeu então a cena, né? Ele estava lá, chorando a morte do Patroclo, por mais que ele tivesse vencido a batalha. Não conseguia dormir assim que amanheceu. Amarrou o Patroclo, o Heitor, a sua carruagem, e saiu arrastando o corpo, né? O corpo pelado, por tudo quanto é lugar. Ótimo. Lembre-se que o Aquiles, por causa da sua raiva, ele faz uma barbaridade, né? Que é, ele nem deixa os inimigos terem o corpo, né? Tudo bem, matou o cara, mas ele não deixa nem que eles recuperem o corpo para dar um funeral digno, né? Ele não ia. A ideia do Aquiles é não devolver esse corpo, né? Talvez ele ia ficar ultrajando o corpo, arrastando o corpo por aí, até que ele se despedaçasse completamente, né? Foi só porque Apolo se compadeceu do corpo e protegeu o corpo enquanto ele estava sendo arrastado, que Heitor não se despedaçou. Bom, passa-se algumas coisas que eu queria muito ler com vocês, mas eu não quero tirar muito o foco, afinal de contas um dia eu ainda vou ler Ilíada nesse canal. E a gente pula a cena em que Príamo chega na tenda de Aquiles. Príamo é o pai de Heitor e rei de Troia, ok? O velho penetra direito na tenda onde o Pelida, a Zeus caro, soía sentar-se, encontrando-o dentro sozinho, que os sócios à parte moravam, exceto Automedonte, galhardo, e o ínclito Álcimo, de Ares aluno, que prestimosos o serviam. É claro, eu acho que vai algum tempo de pegar o treinamento para entender essas coisas conforme a gente vai lendo, né? E esse treinamento, novamente, eu pretendo fazer quando eu ler a Ilíada. Mas basicamente, vamos lá, o velho penetra de... lembre-se, a sintaxe é um pouco estranha, mas se acostuma muito rápido com isso. O velho penetra direto na tenda onde o Pelida, o Aquiles, filho de Peleus, a Zeus caro, ou seja, Aquiles, a quem Zeus ama, soía sentar-se, costumava sentar-se, encontrando-o dentro sozinho. Por que encontrou sozinho? Que os sócios, que os seus companheiros de batalha, à parte moravam, exceto Automedonte, galhardo, e o ínclito Alcimo, de Ares aluno. Então essas duas pessoas, o Automedonte e o Álcimo, desculpa, falei Alcimo, Álcimo, são alunos de Ares, o deus da guerra, ou seja, são guerreiros, né? Que prestimosos o servem. Então só tem 2 pessoas ali morando com ele para servir Aquiles. Dicear acabara nessa hora. Sintaxe invertida, simplesmente, né? Naquela hora ele tinha acabado de cear. Sim, de beber e comer, mas ao lado ainda a mesa lhe estava. Sem pelos outros ser visto, entra o grande monarca, ou seja, o monarca de Troia, Príamo. Entra o grande monarca e de Aquiles aproximando-se, abraça-lhe os joelhos e beija as terríveis mãos homicidas, que muitos dos seus filhos lhe haviam matado. Primeira coisa que a gente tem que notar é o seguinte: na Ilíada, abraçar os joelhos é sinal de pedir misericórdia, né? Vai ter outras batalhas, por exemplo, outras cenas. Tem uma cena bem interessante em que Aquiles está na batalha, acaba derrubando o cara no chão, o cara abraça os joelhos de Aquiles e pede para que ele lhe poupe a vida, né? E o Aquiles piedoso mata esse inimigo.
Não é ironia minha chamar Aquiles de piedoso e falar que ele mata o inimigo, que ele pede misericórdia. Lembre-se que piedade é só hoje em dia, né, que piedade tem esse sentido de ser bonzinho, né? Na Ilíada, ser piedoso é fazer o que é certo, fazer o que você tem que fazer a vontade dos deuses, né? Numa batalha, contra um inimigo tão poderoso, a coisa certa a se fazer é matar esse inimigo, e é isso que Aquiles faz. Bom, o importante é que abraçar os joelhos é sinal de pedir misericórdia. Eu não vou lembrar direito, mas tem uma pintura bem interessante que é uma deusa abraçando os joelhos de Zeus. Eu vou tentar anotar isso, eu vou postar na descrição. Deixa eu só ver que capítulo que nós estamos. 125, né? E aí eu vou postar que é interessante, é o sinal, esse sinal de misericórdia, né? Uma deusa abraçando os joelhos de Zeus, pedindo para ele misericórdia. Então, é isso que Príamo faz, né? Ele entra, abraça os joelhos de Aquiles e beija as mãos homicidas, que muitos dos seus filhos lhe haviam matado. Como se dá quando algum criminoso exilado da pátria busca, vencido da angústia, refúgio em mansão opulenta de potentado estrangeiro, deixando os presentes atônitos? Do mesmo modo, o terrível Pelida se assombra ao ver Príamo. O terrível Pelida se assombra ao ver Príamo. Todos os mais se entreolharam, tomados de pasmo como ele. Súplice Príamo então começou de falar e lhe disse: Lembre-te, Aquiles, igual a um dos deuses, teu pai venerável da mesma idade que a minha. Lembre-te, Aquiles, igual a um dos deuses, teu pai venerável da mesma idade que a minha, e, como eu, assim velho. É bem possível que esteja cercado por fortes vizinhos, cheio de angústia, sem ter quem lhe sirva de amparo e defesa. Mas, só de ouvir que estás vivo, alegria indizível lhe invade o coração, dia a dia esperando poder ante os olhos ter a figura do filho glorioso de volta a Troia. Lembre-se que teu pai tem a mesma idade que eu, lembre-se que ele também se angustia por o filho dele estar longe dele, pelo filho estar na guerra, mas toda vez que ele escuta, Aquiles, que você está vivo, ele se alegra, porque ele sabe que ele ainda tem a esperança que um dia ele vai te ter perante os olhos. De volta de Troia. Muito mais triste é o meu fado, é o meu destino, que após tantos filhos ter tido, de comprovado valor, nenhum só na velhice me resta. Vivos 50 floriam no tempo em que os Dânaos chegaram. Eu tinha 50 filhos quando vocês, os Dânaos, quando vocês, os gregos, chegaram aqui nas nossas praias 10 anos atrás. Da mesma mãe, 19 guerreiros me foram brindados. Os outros todos, diversas mulheres nos passos tiveram. De muitos deles, as forças dos joelhos tirou o Ares forte, ou seja, a guerra. A guerra tirou a força dos joelhos, ou matou muitos deles. E o único herói que restava dos muros amparo e de todos a combater pela pátria, não há muito tempo mataste, o meu Heitor, cujo corpo aqui venho insistente pedir-te. As naus aquivas trazendo resgate de preço infinito. Então não somente eu venho me humilhar aqui, eu venho oferecer esse resgate. Então são joias, ouro, de preço infinito, provavelmente armaduras, né, de preço infinito, para que você me devolva o cadáver do meu filho. Se reverente aos eternos, Aquiles, de mim tende piedade. Pensa em teu pai, também velho, bem mais infeliz sou do que ele, pois chego agora
a fazer o que nunca mortal fez na terra. Beijo-te as mãos, estas mãos que a meus filhos à morte levaram. Grande saudade do pai, no Pelida o discurso desperta. Ou seja, no Aquiles, né? Toma das mãos do monarca, do Príamo, afastando-o de si com brandura. Ambos choravam. O velho lembrado de Heitor valoroso, num soluçar convulso, de Aquiles aos pés enrolado, que, ora o pai velho chorava, ora a perda do amigo dileto, Pátroclo. Então é o Aquiles que chorava, ora por causa do pai, que estava sofrendo por causa dele, ora por causa de Pátroclo. O choro dos dois pela tenda bem feita ressoava. Logo que Aquiles divino, saciado ficou de gemidos, e os membros todos e o peito sentiu liberdades da angústia, do belo trono se ergueu, pela mão toma o velho monarca, de branca barba, conduído da nívea cabeça, e começando a falar, lhe dirige as palavras aladas. Quanta amargura, infeliz, não suportas no peito sofrido. Como pudeste vir só aos navios dos fortes aquivos e apresentar-te ante os olhos de quem foi a causa da perda de tantos filhos valentes? Tens férreas entranhas, de certo. Você tem entranhas de ferro, de certo, para fazer uma coisa dessa que você fez. Vamos, assenta-te agora no trono. Apesar de angustiados, é conveniente deixar que as tristezas no peito se aplaquem. Nada o homem lucra em deixar-se invadir pelo gélido pranto. Sempre viver em tristeza. Eis a sorte que os deuses eternos de descuidada existência aos mortais infelizes dotaram. Sobre os umbrais do palácio de Zeus, 2 tonéis se acham postos, de suas dádivas. Um só de males, de bens o outro cheio. Se, misturando-os, Zeus grande, senhor dos trovões, as derrama, quem os recebe, ora goza, ora males por sorte lhe tocam. Então, lembre-se, no palácio de Zeus tem 2 tonéis cheios, um de bênçãos e outros de sofrimento, né? E quem está embaixo aqui na terra, ora recebe bênção, ora recebe como é que se diz? Sofrimentos, né? Mas o que deles recolhe somente infortúnios, escárnio vivo se torna. Escárnio quer dizer objeto de desdém, né? Então quem na terra, estando aqui e chovendo dos céus bênçãos e maldições, recolhe só as maldições e só presta atenção no sofrimento, merece ser objeto de desdém, né? de riso, nesse sentido, né? De escárnio. Escárnio vivo se torna em extrema miséria na terra divina. É condenado a vagar, desprezado por homens e deuses. Bom, e aí ele continua. Eu só queria também incluir essa fala bem interessante do Aquiles, que ele nota que, na verdade, as coisas são misturadas. E sim, tem que haver sofrimento, como ele mesmo chorou pelo pai dele e chorou por Pátroclo. Mas há que se respeitar também a felicidade, né? As coisas boas que os deuses nos dão. Deixa eu só ler um pouquinho que ele vai mostrar o lado bom pro pai de Heitor, né? Ele fala o seguinte: ao nascimento também de Peleu os eternos lhe deram dons inefáveis, quer dizer, o pai dele, né? Riqueza sem conta, dos homens a estima, e o incontestável governo dos fortes guerreiros Mirmídones, que é a tribo, né? O reino do Aquiles. Não, ele vai começar a falar com o pai dele, eu acho que eu vou me alongar demais. Bom, mas é importante que fique essa ideia. Quero que você perceba aqui
Por mais que não é isso o nosso capítulo, né? O nosso capítulo tá usando isso só para o Santiago, o Dom Casmurro, exagerar, falar que a dor dele é muito pior. Mas eu quero que você preste atenção na profundidade aqui. A gente não está falando só de heróis e de vilões e de pessoas que morrem. E a gente não está falando dos gregos lá longe, que não tem nada a ver conosco, né? E a gente não está falando de, por exemplo, Aquiles, o cara que só pega a lança e mata todo mundo. Perceba o que ele percebeu em relação aos deuses, né? Bom, para nós aqui, nós temos que ter em mente que esse foi o grande sofrimento de Príamo, né? No próximo vídeo eu volto a esse capítulo e aí a gente, tendo tudo isso em mente, tudo isso que a gente leu em mente, a gente pode entender com muito mais propriedade o que o Dom Casmurro nos vai falar.